Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversas que Curam. Por aqui, você que me acompanha já sabe que o meu objetivo é trazer aqui conhecimento, assunto, diálogo sobre autoconhecimento, consciência e falar sobre tudo aquilo que impede o nosso florescer, o nosso desenvolvimento, como, por exemplo, um montão de inversão que a gente tem. E hoje eu tenho a alegria de trazer uma convidada muito especial, uma convidada internacional, para falar conosco um pouco sobre relacionamento, sobre espiritualidade. E é a minha querida Lourdes Alcaide. Lourdes, cadê você? Chega aqui para o pessoal te conhecer mais de perto. Olá, Bem-vinda, minha querida. querida. Que Olá, alegria! para mim também é uma grande alegria. Muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E como todo mundo já percebeu, sou portuguesa, né? E falo para caramba. Então eu acredito que nós vamos ter realmente aqui assim uma conversa divina e terapêutica ao mesmo tempo, eu acredito. Que coisa maravilhosa, Lourdes! Você sabe que esse, Lourdes, é um espaço, e até assim, algo que Deus mesmo colocou, eu sinto que é isso no meu coração, de trazer esse lugar para que a gente possa ter um lugar seguro e divino para a gente poder ter essas conversas, que ao mesmo tempo de forma leve, mas também que possa tocar no nosso profundo, né? Então, eu queria que você começasse se apresentando, né? Você é portuguesa, mas conta um pouquinho para o pessoal o que você faz, né? Qual que é a sua profissão. Você é portuguesa, mas mora no Brasil, como é? Conta um pouco. E quando que você começou a sentir, assim, esse despertar, né? Para tomar contato um pouco com esse assunto da consciência. Como que isso começou na tua vida, Lourdes? Bom, em Portugal não tinha na minha época, quando eu há uns 35 anos atrás, a questão assim do conhecimento da psicopatologia não era uma coisa muito consciente em Portugal, né? E até tem aquela coisa, né, que a gente fala assim, quem quer fazer psicanálise ou sentir um pouco mais de interioridade é meio louco já, né? E há 35 anos eu tive assim, a felicidade de conhecer um trabalho científico de Norberto Keppe e que mostrava, né, a importância da consciência. E aí foi o primeiro clique, né? Até tem uma história por detrás que eu não vou contar aqui para não roubar muito espaço, mas eu sinto que foi um chamado de Deus, sim. E aí eu, nessa época, há 35 anos, eu tinha uns probleminhas e comecei a pensar, puxa, eu preciso perceber melhor porque é que eu tenho estas dificuldades, o que é que faria me sentir melhor. E é um longo caminho porque a gente se vê como perfeitas, né? Eu acho que a maioria das pessoas se acham assim as tais, né? Em Portugal tem muito isso, eu acho que é geral na humanidade, mas a gente não se percebe com uma psicopatologia. A gente se percebe assim como a gente acha que a gente não tem assim, aliás, a gente pensa que os problemas que nós temos vêm de fora. E aí eu aprendi que os meus problemas vêm de dentro. E foi esta ciência que me fez ter esse conhecimento. Então, muitas coisas vão mudando na nossa vida, porque vamos ficando mais maduras, mas vendo essa problemática interior, que ela tem a ver com a cultura, com a educação, com a religiosidade que a gente tem. Assim, é um fator, são tantos os fatores que realmente é um longo percurso que eu acredito que se vai desenvolver mais através aqui da nossa conversa. Então eu, ao longo também destes anos, eu conheço este trabalho de Norberto Keppe, a psicanálise integral, há 35 anos.
e eu estou no Brasil há 20, então eu vim para aqui há 20 anos, 2006, e tem sido um percurso muito bonito, né? Tem sido um percurso muito bonito. Entretanto, eu sei que eu me desenvolvi muito, né? Porque eu tinha muito receio de falar em público, eu achava que era, assim, filha de pessoas muito humildes e que as coisas grandes só aconteciam às pessoas que tinham dinheiro, que tinham fama. E neste trabalho eu fui aprendendo que a gente tem coisas incríveis e maravilhosas dentro de nós. Não só patologia, mas muita riqueza interior. Então hoje eu posso dizer que sou muito realizada, posso até dizer assim que aqui eu trabalho com um grupo de voluntários, que a gente se organiza de 15 em 15 dias e que temos oficinas lindíssimas, estão todos convidados, é na FATRI, na Milénio. Sou coordenadora da Festa do Divino, que se realiza em Cambuquira também ela é organizada pela Sociedade de Trilogia Analítica e Stop à Destruição do Mundo. O que é que eu faço mais? Dou aulas de moda, porque é a minha área, mas eu trato mais a questão da inversão, onde também dou aula de moda e desinversão, onde eu tenho o prazer de trabalhar com a minha querida Esther Guzmão, é uma amiga muito querida, e a gente faz um trabalho muito bonito no projeto Mulheres no Divã. Então, assim, é muita coisa acontecendo na minha vida que jamais eu pensei vir a realizar. E isso é fator de uma interiorização, da gente ir atrás, de ver o que é que nos trava, o que é que nos breca. Eu já disse que passa principalmente por nós, mas hoje eu percebo, até depois eu vou contar o que me aconteceu hoje, tem esse fator espiritual que acho que é o principal na nossa vida. A espiritualidade, a fé é aquilo que a gente precisa preservar e sabe assim cuidar 24 horas por dia, porque é de noite e de dia que a questão espiritual contende connosco. Então é muito bom poder partilhar com todos os ouvintes as nossas experiências de vida, que eu acredito que muitas pessoas se irão identificar com as nossas histórias. Sem dúvida. E eu achei interessante, assim, que você trouxe algumas coisas, né, Lourdes, que são muito comuns e que são uma inversão que a gente percebe. Primeiro, que se olhar, psicoterapizar, né, se tratar é uma coisa somente para uma pessoa muito doente, assim, muito longe da gente, assim, né? A gente não se vê doente. Então, isso eu acho que é uma inversão muito grande, e eu tenho falado cada vez mais, e principalmente eu vejo isso no meio das mulheres, e das mulheres cristãs, porque a gente tem essa ideia, Lourdes, assim, de se ver meio que santa, sabe, assim, meio perfeita, meio que não tem problema. Então, achei interessante você falar isso, e também esse conforto de que, veja, você se trata, se olha, se aprofunda numa jornada. Já tem 35 anos que faz esse trabalho, que está se olhando. E isso eu falo, cada vez mais, cada passo que a gente vai dando nessa direção, e cada etapa da nossa vida, a gente também vai sentindo eu acho que essa revelação do nosso interior, né? Que tem a nossa problemática, mas que também tem a nossa sanidade, que tem o nosso equilíbrio. E a gente só tem o contato com isso quando a gente está na ação, né? Eu vi que você tem um lema que você escreve, né, até no seu contato, assim, que fazer o bem faz bem, né? Isso é muito forte, que a gente fala da importância da gente realizar, da gente fazer o bem. Então, você falou da questão da moda, eu sei que você é uma professora, coordenadora incrível, até nos cursos também de pós e no curso de mulheres. Então, eu queria te perguntar aqui, que você percebe, né, dentro, ou se você tem algum exemplo, dessa maior dificuldade, ou, de repente, dessa inversão que você percebe, até na questão do relacionamento da mulher, de como a mulher se relaciona, por exemplo, com a forma como ela se veste. Como que é isso, Lourdes? Isso também, assim, claro que eu sempre tive uma grande preocupação. Eu sempre dou muito exemplo da Chanel, né, da Coco Chanel, que eu considero ela uma grande empreendedora
e como uma mulher que, apesar das dificuldades, ela se superou e até hoje ela é um ícone da beleza, da beleza com, sabe assim, da beleza de uma forma em que a pessoa se veste de forma confortável, de forma com elegância, e ela criou uma moda atemporal. Então, hoje, existe uma grande inversão, né? Os meios, a sociedade é muito influenciada e muito manipulada. Então as pessoas seguem orientações que levam a gente a viver de uma forma muito invertida. E a gente não percebe. Começando aí por essa questão da roupa que nós vestimos, que vestimos uma roupa muitas das vezes de poliéster e que faz muito mal à nossa saúde, além do mal que faz ao meio ambiente. E o ser humano hoje não desconfia. E tem muitas outras coisas por detrás, né? Toda uma escravização que é feita, a poluição que é feita até na roupa de algodão, que é aquilo que eu sempre aconselho as pessoas a comprar, mas que também polui muito o ambiente, porque tudo tem que ser branquinho, tudo tem que ser linear, tudo tem, sabe, é tanta exigência e as pessoas acreditam em muitas mentiras que a mídia fala. A gente tem que falar a verdade, né? Doa a quem doer. Então, à medida que a gente se vai conscientizando de toda uma série de coisas, a gente vai, como consumidor, ficar mais atento àquilo que compramos, né? Se precisamos, se realmente aquilo nos faz bem para a saúde, como, para comprar tão barato, custou o quê e a quem, o que é que está poluindo as roupas que descartamos. Então, quando eu falo em termos de moda, eu vou por aí. Agora, essa consciência ela vem de um longo percurso. Primeiro porque eu pesquiso muita coisa para me atualizar em todos os setores, mas também porque neste processo de conscientização eu fiz vários cursos, né? Eu fiz vários cursos de gestão de conflitos, vários outros, muitas coisas, né? Você sabe tão bem como eu, que você é secretária na FATRI, então sabe quantos cursos nós temos lá para nos alimentar e nos dar instrumentos para que a gente, no nosso dia a dia, saiba de facto fazer o nosso melhor, né? Então, a gestão de conflitos para mim foi realmente um divisor de águas, porque eu aprendi muitas coisas que é necessário para a gente selecionar, para a gente saber o que é que devemos fazer no nosso dia a dia. É essa tal da interiorização, né? E depois também, e é uma coisa que também você conhece tão bem como eu, é também esse despertar do curso Mulheres no Divã, que já trata mais essa questão da questão ligada à psicopatologia da mulher e que nos ajuda muito. Eu, com 30 anos de análise, eu vinha despertar para coisas que ainda não tinha despertado nos cursos de Mulheres no Divã, né? Que a coordenadora é a Mónica Jones. Então, isso faz com que a gente desperte para a vida, sabe? É uma revelação que você já falou aí. São instrumentos absolutamente necessários de interiorização para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente seja mais feliz. Foi muito bom que você falou. Uma pergunta aí ligada aos relacionamentos, então... Isso, então foi bom que você falou disso, porque eu vejo assim, né, Lourdes, e a gente que está mais em contato, assim, constantemente com o nosso interior, nesse trabalho que é tão divino, a gente vê que tudo isso são ferramentas, né, como sinais, que até você falou, um dia chegou, apareceu para você, assim como, por exemplo, apareceu para mim, um dia me entregaram um jornal, e eu não tinha ideia, não conhecia, né, a psicanálise, eu tinha isso no meu coração, mas eu não conhecia. Então, sempre vem os sinais. De alguma maneira, Deus faz chegar na nossa vida os sinais, e a gente só precisa estar atento a eles. E agora, pegando o gancho que você falou dos conflitos, eu queria te perguntar, você lembra de algum relacionamento, alguma situação de conflito que apareceu assim na tua vida, claramente, e que você percebeu ali que você precisava se olhar mais? Algum exemplo prático da sua vida que aconteceu?
Olha, bom, começando por um casamento que eu própria me divorciei, né? Fui eu que tomei a iniciativa. Começando por aí, eu já vi ao longo da vida que foi um erro muito grande. A gente não percebe, mas a gente é muito influenciado. Na altura era pelos movimentos feministas, mas só recentemente, em Mulheres de Divã, é que eu percebi o que é que me moveu a me separar. Essa coisa de a gente primeiro idealizar um casamento e depois passou a idealização, só passa a ver os defeitos. E aí nisso eu me divorciei. Então a vida me mostrou pelas dificuldades que foi um erro. Aí eu pensei, eu tenho que ver porque é que eu faço essas coisas na minha vida tão ruins para mim, né? É um ataque que nós fazemos, mulheres, à nossa própria vida. Um outro ponto, e que foi exatamente aí que começou a minha jornada de interiorização, foi há 35 anos, eu estava no meu ateliê e tinha várias funcionárias, e aí eu ouço uma psicanalista falar na rádio sobre sobre fazer psicanálise. Eu nem sabia o que era isso, mas mais ou menos, né? Mas não tinha assim a menor ideia da profundidade que é. E aí e ela deu o contacto e para nós podermos ter lá uma consulta e, enfim, vermos se tínhamos ou não interesse em seguir, enfim, a psicanálise, fazer terapia. E aí eu tinha lá uma funcionária com muitos problemas de família. E aí eu peguei, olha, Elizabeth, está aqui o contacto daqui desta, fica aqui assim, de repente você pode ajudar a sua filha, quem sabe ela vai ajudar você e a sua família. E aí eu peguei o papelinho, coloquei atrás de um tubo de eletricidade e ficou lá 1 ano. A limpeza era feita, o papel ficava lá com o contacto. E um dia eu comecei com muitos problemas com essa funcionária. Eu disse, chegou a minha hora, eu vou ver a minha chance de poder resolver alguns problemas que eu não sei lidar neste momento. E aí foi a minha jornada de há 35 anos, eu comecei a fazer psicanálise e foi a minha sorte, porque eu fui aprendendo a fazer a gestão dos meus conflitos, né? Então... Muito legal isso que você falou, porque é o nosso primeiro ímpeto, né, Lourdes? É colocar o problema fora. Então, o filho precisa de terapia, a filha precisa, o marido precisa, a funcionária precisa, mas a gente ainda não. Então, essa questão da gente se olhar, né, e como você falou, de achar que vem de fora, é uma coisa comum que acontece com muita gente. Eu recebo constantemente, assim, principalmente mães que chegam, olha, Esther, meu filho precisa tanto de ajuda, tal, tal, tal. E aí, né, claro, eu não atendo mãe e filho, né, por questão ética, tudo, mas eu sempre indico colegas, terapeutas que fazem esse trabalho para poder acompanhar, porque é importantíssimo fazer essa coisa combinada. Então, você estava falando, né, Lourdes, sobre a importância da nossa espiritualidade, como que isso é real e como que aqui, nessa terra, a gente já vive em contato com a transcendência, né, com essa questão do mundo espiritual que a gente está inserido. E aí eu queria que você falasse, eu sei que você já tocou nisso, mas eu queria que você rapidamente falasse como que a espiritualidade ajuda e ajudou você nesse processo de se olhar. Essa questão da espiritualidade, eu recentemente, não há muito tempo, talvez 2 anos e assim, para mim começou a ser muito forte perceber essa interferência espiritual. Então é fundamental a gente acreditar no bem, sabe assim, apesar das dificuldades, a gente preservar na fé no bem. Eu vou dar um exemplo, 1 hora antes aqui assim do nosso encontro, eu peguei no computador, retirei do quarto para vir para a sala. Para ter uma parede branca atrás, enfim, aquelas coisas que a gente faz ligada à tecnologia de fazer as coisas. E aí eu sei que quando eu fui ligar aqui o computador, acabei de pôr aqui o computador, e quando eu fui ligar o fio,
Tinha o fio, mas não tinha o carregador. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha trazido o carregador. Gente, vocês não têm ideia. Quando eu fui no quarto e voltei, fui no quarto e voltei, fui no quarto e voltei. Disse, gente, não é possível. E aí eu comecei a desconfiar. Não, interferência espiritual, ok, então vou tomar banho, fica mais apresentável. E depois logo se vê. Eu tenho certeza que se vai resolver. A primeira coisa que eu fiz foi ver qual era a porcentagem de bateria que eu tinha. Tinha 94. Eu pensei assim, bom, pelo menos 94 já é bom, porque não vai descarregar numa hora. Aí fui tomar banho de alta. Quando eu voltei, eu pensei assim, não, eu não me conformo, ele tem que estar em algum lugar. Aí eu peguei na vassoura, aí pensei, cabo de vassoura, não a parte da frente, pode falhar, cabo da vassoura. Eu tenho muita dificuldade em baixar, como você sabe, problemas de coluna e tudo, mas eu fui, escarafunchei. Onde é que estava o bendito do carregador? Debaixo do sofá, lá no fundo, no lugar mais improvável, gente. Então, estão vendo assim, eu tenho muitas experiências destas e quando eu percebi essa interferência espiritual, eu não me deixo abalar. Eu luto até ao fim, até resolver. E se não resolver, eu também não vou ficar, sabe, mal, porque isso é as ciladas que nós temos para acabar com o nosso dia. Então, ficar firme nessa fé inabalável de que o mal ele existe porque a gente caiu muito, né? E aí a gente temos essas interferências espirituais, mas acima dessas interferências está Deus, está o bem, que Ele é bom, é maravilhoso para nós e cuida de nós a toda a hora, dia e de noite. Então a fé é aquilo que a gente tem que preservar e manter e nunca a gente desanimar. Porque eu sempre lembro de Jó, né? Quanto ele sofreu, né? E nunca desistiu. Eu penso, gente, o que é a minha vida comparada com a Jó? Aí eu fico firme. Então, isso tem a ver com a interiorização. Esta ciência é muito ligada também para a questão espiritual, que é importantíssima. Não é todas as terapias que trabalham a espiritualidade, então Kep trouxe isso para nós assim, dessa fé que ele tem inabalável e que transmitiu isso para nós também, de que qual é a nossa missão na vida e de que nunca a nossa fé realmente pode sim ser abalada. E eu tenho a sorte de ter uma analista há 35 anos, que é a doutora Cláudia Pacheco, que já me salvou várias vezes, já me resgatou. Então, assim, é um percurso de interiorização e espiritualidade junto, né? Que vai desabrochando todas essas coisas com as quais a gente tem que trabalhar diariamente. E constante, né, Lourdes? Constante. Porque você falou, né, assim, dessa questão, a gente até falando na questão da espiritualidade aqui, né? E eu acho tão bonito isso que o Dr. Kep traz, que para o Dr. Kep, a fé e a espiritualidade, ela está ligada, né, o Dr. Kep é um cientista, não fala como um religioso, mas como um cientista, que essa fé está ligada a gente realizar o bem, confiar no bem, né? Então, claro, se a gente for lembrar quantos milhares de exemplos tem de fé bíblicos, né? Se a gente for pegar histórias de quantas pessoas, né? Jó, você citou agora como um grande exemplo da fé no bem. E a gente, muitas vezes, na nossa vida, por conta da nossa inversão, né, a gente duvida tanto, né, Lourdes, desse bem. Acho que a nossa maior batalha espiritual, assim, é essa dúvida que a gente tem, essa falta de confiança e firmeza no bem, porque não é uma coisa fácil a gente se manter firme apesar dos problemas. Aí só com Cristo mesmo, só com muita espiritualidade, com muita interiorização. Isso dá força para a gente. Agora, a gente caminhando mais para o fim, Lourdes, eu queria que você deixasse aqui hoje uma mensagem para as mulheres que hoje estão vivendo algo parecido com o que você viveu, com essa descoberta. Que verdade sobre os relacionamentos, né? Sobre essa vida interior da mulher
que você quer deixar de mensagem final para as mulheres? Bom, só falando um pouquinho antes do que você estava a falar, que o Dr. Kep sempre fala para nós, só somos livres para fazer o bem, gente. Liberdade é isso. Amor, amor, amor e amor, né? E a pergunta que você me falou em relação às mulheres, olha, continuando na minha experiência própria, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa pensar que o mal da nossa vida não vem de fora. A gente projeta nos homens, nos companheiros de trabalho, mulheres e homens, sempre a gente acha que vem de fora. Então, em primeiro lugar, pensar o que é que acontece comigo, mulher, que eu não estou sendo, porque é que eu não estou sendo feliz? Sabe, essa coisa, essa busca interna que a gente precisa fazer, a sociedade nos ensina a ver tudo fora. Não é, é errado, gente. Tem coisa errada fora, mas tem que começar por nós. Porque se a gente vê a coisa em nós, a gente vai se acalmar e ter mais tolerância, mais caridade, mais ação. A gente precisa fazer muitas coisas boas na vida para a gente se beneficiar dessa ressonância com Deus. A gente não pode levar uma vida egoísta. Mulher gosta, é muito narcisista, educa os filhos de uma forma narcisista, lida com os homens projetando que eles é que são os maus da fita. Mesmo que tenha homens maus na fita, muitas vezes nós, mulheres, provocamos, viu? Eu falo por mim. Quantas vezes teve discórdia em minha casa por causa de eu ficar nessa minha teimosia, de eu me achar, de eu achar que eu é que era a dona da verdade. Então, desconfiar de nós. Nós, mulheres, podemos ser muito felizes, mas muito. Mulheres no Divã é ótimo para mostrar essa psicopatologia nossa e para mostrar todo o bem que a gente tem também. Então, desconfiem de vocês. Desconfiem de vocês. É isso que faz com que eu hoje seja mais feliz. O que é que eu estou fazendo de errado no meu dia a dia? Desconfiar. Se você se sente mal, alguma coisa está mal com você. Não é os outros, é você. Você que não está sabendo gerir sua vida. Eu estou-vos falando isto, tenho 72 anos e a minha maturidade hoje passou por tudo isso. E o que eu tenho para aprender? Muita coisa ainda. Porque a gente todos os dias cai nessas ciladas demoníacas. Mas voltar outra vez para nós. Caiu, volta outra vez. Caiu, volta outra vez. O que é que a Lourdes está fazendo de errado? E aí é o convite que eu faço a vocês. O que é que cada uma de vocês está fazendo de errado para não ter uma vida mais bonita? Porque o paraíso é aqui, viu? Já começa aqui. O paraíso não é só depois de fechar os olhos e a gente nem sabe se vai para lá. Então aproveitem a vida a fazer o bem aqui. A gente tem que sair do nosso egoísmo. É essa a mensagem que eu queria deixar. Que linda, Lourdes! Eu amei, que lindo. Assim, a gente desconfiar, né? A gente se permitir desconfiar para poder aguentar o bem aqui. Já é um treino, né? Porque se a gente não aguenta o bem aqui, como que a gente vai aguentar o bem na eternidade, né? Então, querida, eu queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua persistência, viu? Pelo seu, né? Você falou de toda a sua dificuldade para estar aqui hoje, mas o bem prevalece sempre, e acho que é nisso que a gente precisa acreditar. Eu acho que esse episódio de hoje nos traz ainda mais essa consciência, que a gente está no caminho certo e que o bem vai sempre prevalecer, né? Então, que essa conversa possa ter ajudado também você a olhar mais para a sua história, porque toda vez que a gente vai relembrando, né, Lourdes, é uma forma também da gente ter esse contato com o nosso interior. Então, queria deixar um super abraço para você, meu coração, e que esse episódio, né, a sua história, possa conectar aí com mais mulheres, para que elas possam já desconfiar aqui, né, desse lugar e começar a viver esse paraíso do bem aqui e agora, para poder aguentar na eternidade.
Muitíssimo obrigada, Esther, muitíssimo obrigada aos técnicos lindos, maravilhosos, que nos dão essa oportunidade. Que Deus abençoe nós quatro e a todos que nos estão a ouvir e a humanidade que tanto precisa de paz e amor. Obrigada. Amém, que assim seja. Super beijo para você. Obrigada.